como Ele é no céu. Nós te louvamos, Pai, te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Abra comigo, por favor, a sua Bíblia. No livro de Jonas. Livro de Jonas. Alguém muito conhecido, de uma história muito conhecida, e geralmente todo mundo foca, quando nós pregamos, eu já preguei esse texto várias vezes, e geralmente nós focamos no que Jonas fez, mas nesta manhã eu quero focar por que Jonas fez. Por que Jonas fez? Porque tudo que nós fazemos está relacionado com o coração que nós temos. E o tema desta mensagem já vai ser colocado aqui, por favor. A fuga não cancela o propósito. Primeiro, porque Deus é soberano. Segundo, porque as nossas ações, elas podem retardar alguma coisa na nossa vida, mas nunca retarda no plano e no propósito de Deus. E nesta manhã, nós não vamos focar no que Jonas fez. É claro que é impossível nós falarmos desse texto sem focar no que Jonas fez. Mas eu quero focar por que Jonas fez. Porque nós estamos diante de um culto de Santa Ceia, e nós estamos diante de uma celebração do nosso Salvador, em que Ele nos orientou a lembrar deste momento até que Ele venha. Até que Ele venha. Mas a lembrança deste momento de salvação, de redenção, a lembrança deste momento é porque alguém não fugiu da sua responsabilidade, mas obedeceu ao seu chamado. E às vezes nós amamos ao Senhor Jesus, às vezes nós adoramos ao Senhor Jesus, às vezes nós nos comprometemos com a obra do Senhor Jesus, mas fugimos do propósito dele. E muitas das vezes o propósito dele não está no realizar, mas está na motivação que nós realizamos. Nós estamos diante de uma igreja contemporânea que está trabalhando muito. Mas a nossa maior preocupação é com que coração nós estamos trabalhando. Com que motivação nós estamos trabalhando. Porque nós vamos olhar para Jesus agora, Ele não tinha pecado. Mas Ele abriu mão de toda a sua glória. Ele abriu mão daquilo que Ele é, daquilo que Ele era, daquilo que Ele faz, Ele não precisava passar por isso. Mas a motivação dele foi sempre salvar a mim, salvar a você, salvar a nós. Existia um desejo no coração de Deus, existe um desejo no coração de Deus, em que o propósito de Deus seja completo na minha vida e na sua vida. E aqui, no livro de Jonas, embora seja um livro muito curto, mas ele é rico de tantos ensinamentos. Eu não sei se você já leu esse livro todo. Gente, é maravilhoso, é um livro tão pequenininho, olha aqui, 4 capítulos só. Mas é um livro que traz tanto ensinamento. Mas aqui, não se trata apenas de uma história sobre um profeta e um grande peixe. Mas se trata de um confronto direto entre a vontade de Deus e a resistência humana. Talvez você diga assim, mas a vontade de Deus, ela é soberana na minha vida. Mas quando você vai executá-la na sua casa, na sua família e na sua vida, existe uma resistência, porque te tira da zona de conforto. Te faz viver realidades que você não quer viver, não precisa viver, e não está disposto a viver. Mas o propósito, eu vim aqui a dizer que não tem a ver com você,
mas tem a ver com o propósito que Deus tem através de você. O propósito dele é muito maior. E a maioria das vezes aqui, Jonas, nós vamos encontrar, você vai ver que Jonas é o único profeta menor que Deus envia a uma nação estrangeira. Será que Deus já conhecia o coração de Jonas? E ele envia para uma capital do Império Assírio, inimigo de Israel. E ele fala agora, sabe aquele povo inimigo? Você vai lá e vai pregar para eles. Só que dentro do coração de Jonas, preste bastante atenção nisso. Dentro do coração de Jonas, Jonas sabia quem Deus era. E Jonas sabia que se ele pregasse para o povo inimigo, o que ia acontecer? Ia se converter. Uai, pastor, então agora faz sentido por que Jonas fugiu. Muitas pessoas acham que Jonas fugiu porque estava com medo, porque não queria. Não, não. A verdadeira intenção do coração de Jonas era juízo, era justiça. Porque o nosso coração, ele é corrompido. O nosso coração, ele só quer aquilo que é bom para nós. O nosso coração, ele só quer aquilo que é bom aqui para o meu umbigo. Eu só acho bonito um bolo se a fatia maior for minha. Eu só acho bonito uma casa se eu puder usufruir dela. E nesta manhã o Senhor nos trouxe aqui para Ele dizer que vai desatar com tudo isso. O seu coração hoje vai sair daqui despedaçado. Existe uma britadeira espiritual em corações que estão cheios, feitos de pedra, que vai ser despedaçado aqui nesta manhã. O seu propósito independe do resultado que você vai ter, independe do processo que você vai viver, independe da sua zona de conforto que você tem que sair. E nós vamos ver aqui, e nesse texto aqui que nós vamos ler agora, eu aprendo 3 coisas, que nós não podemos sair daqui sem lembrar delas. Primeiro, a misericórdia de Deus, ela não tem fronteiras. Vira para esse irmão que está do seu lado, a misericórdia de Deus não tem fronteiras. A missão que Ele nos deu é Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. É toda língua, é todo povo, é todas as nações. Então não existe resistência. Existem pessoas que são resistentes ao propósito de Deus, porque acham que Deus só está aqui, Deus só vai fazer aqui, Deus só vai gerar aqui. Não. Existe um propósito de Deus para a Ucrânia, existe um propósito de Deus para a Rússia, existe um propósito de Deus para o Hamas, existe um propósito de Deus para Israel, existe um propósito de Deus para todos. Nós não podemos negar que eles são desobedientes, nós não podemos negar que eles não ouvem a Deus, nós não podemos negar que eles não acreditam em Deus, mas nós podemos afirmar que aquele que morreu e ressuscitou e vivo está, Ele veio para salvar a todos, independentemente dos seus erros. Independentemente de você querer ou não. Tem pessoas aqui nessa manhã que têm a oportunidade de falar de Jesus, de salvar uma família, e não fala, porque existe um orgulho dentro de você. Você sabe que no fundo, se essa pessoa ter a vida dela transformada, a sua vida vai ser tramada. Eu já conversei com esposas que falou assim, ó, o dia que o meu marido se converter, a minha paz acaba. Sério isso, né? Mas hoje o Senhor nos trouxe aqui para olhar para dentro de nós e falar, Senhor, esquadrinha o meu coração, esquadrinha a minha vida. Eu não quero mais fugir, porque o propósito ele vai ser realizado.
Agora, a segunda coisa que eu aprendo aqui é que a desobediência a um chamado, ela tem consequências sérias. Você está olhando para o pano de fundo aqui da vida de Jonas. Primeiro, não tem fronteira. E a desobediência a um chamado tem consequências sérias. E nós não podemos esquecer que a vontade dele é sempre soberana. Jonas capítulo 1, verso 1 em diante diz: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai. Com esta ordem, nós não estamos a falar de sugestão, nós estamos a falar de ordem. Nós estamos a falar de direção. Nós estamos a falar, não tem escolha, é para ir. Vá depressa. Repara que é uma ordem que tem tempo. Não é quando você quer, não é do jeito que você quer e não é da sua forma. Vá, é uma ordem. Vá e depressa. Não fica dormindo. A grande cidade de Nínive. Repara aqui, é uma ordem, presta bastante atenção nisso, que isso vai fazer todo sentido para você. É uma ordem, é rápida e tem um destino. Tem pessoas já identificando aqui. Não obedeceu, não está sendo rápido e nem está indo para o lugar certo. Não obedeceu a ordem, está empurrando com a barriga. Pergunta, você está empurrando com a barriga, meu irmão? Você está empurrando com a barriga? Cuidado que Jesus vai te pegar nessa manhã hoje. Quem está empurrando com a barriga, Jesus vai pegar você aqui hoje. Porque Ele não empurrou a cruz com a barriga. Ele não empurrou a cruz com a barriga. E tem uma direção, tem um foco, tem um objetivo. Não é para qualquer lugar, não é para onde eu acho que tem que ser, não é para onde eu quero ir. Porque às vezes nós só queremos ir para onde nós queremos, né? É verdade ou não é? Ah, não, ali é melhor. Quem sabe é o Senhor. Então a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e tem uma missão. Obedeça, tem uma direção, precisa ser rápido, tem uma direção, e não é para conversar fiado, não é para passar tempo, é para pregar a palavra. É para pregar a palavra. Eu não estou te enviando para consolar ninguém, para passar a mão na cabeça de ninguém, para abraçar ninguém. Eu estou te enviando para pregar a palavra. Prega a palavra, porque o que não está dentro da palavra, o próprio Deus tira. Tem pessoas ouvindo isso aqui agora, hein? Pregue a palavra. Pastor, mas eu não tenho teologia. Prega com sua vida. Existem muitas famílias que não estão reconhecendo Jesus porque não vê Jesus na sua vida. Não vê. A pessoa olha para você e fala assim: eu procuro Jesus aqui, mas eu não acho. Eu não consigo encontrar Jesus. Eu não consigo encontrar as características de Jesus nessa pessoa. Por isso é que eu não consigo. Aí ele fala: sabe por que eu preciso que você fale isso? Repara que o próprio Deus, Ele dá uma missão, Ele dá uma direção, Ele dá um propósito, Ele ensina, Ele fala, Ele fala, vai depressa. Aí ele fala, por quê? Porque a sua maldade subiu até a minha presença. Sabe o que Deus estava falando? Esse povo é mau, esse povo é insubmisso, esse povo é desobediente, mas eu amo eles do mesmo jeito. Eu quero salvar eles do mesmo jeito. Eu quero resgatar esse povo do mesmo jeito. Não importa o que eu tenha que fazer. Eu vou pegar esse profeta menorzinho aqui. Ele vai pregar a palavra e vai mudar a história dessa nação. Missão. Mas, repita comigo, mas, não, mais alto, mas, Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Feche os seus olhos, por favor.
fala mais para você e lembra para onde você fugiu. Enquanto você está reconhecendo a sua fuga, Deus está redirecionando o seu propósito. Enquanto você está reconhecendo a sua fuga, Deus está redirecionando o seu propósito. Tudo aquilo que não estava funcionando, quando você reconhecer a fuga, vai começar a funcionar agora. Existe um momento de cura, de restauração e de libertação neste momento agora aqui na igreja está acontecendo. No seu reconhecimento, Deus está redirecionando o seu propósito. Existem pessoas que não falavam com você, a partir de hoje vai começar a falar. Existem pessoas que não te convidavam para determinadas coisas, a partir de hoje vai começar a te convidar. Por quê? Porque você reconheceu que o mas foi para Tarsis. Mas o envio foi para Nínive. Olha que interessante. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do... Primeiro ponto aqui, é possível fugir da presença de Deus? Quem tenta fugir da presença de Deus não conhece Deus. Porque o nosso Deus é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. Ele é onipresente, Ele está em todos os... E Ele é onipotente, Ele pode todas as coisas. Então, diante de um Deus que pode todas as coisas, que sabe de todas as coisas e que está em todos os lugares, ninguém pode fugir da presença dEle. Mas a Bíblia diz que enganoso é o coração mais do que todas as... Olha aí o coração de Jonas. Jonas enganado. A Bíblia diz sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele provém fontes de vida. O salmista vai pedir ao Senhor que esquadrinhe o seu coração, para ver se há algum caminho, não é para ver se há alguma atitude mal, é para ver se há algum caminho mal. Caminho mal. Você já parou para pensar nesse detalhe? Para ver se há algum caminho mal, porque o nosso coração direciona os nossos pés. E é interessante que quando ele decide sair da presença do Senhor, isso é só um pano de fundo para nós entrarmos na mensagem, que eu ainda não entrei não. Quando ele decide sair da presença do Senhor, a Bíblia diz que há um barquinho estacionado, que ia exatamente para onde o coração dele... Esquadrinho o meu coração, para ver se há algum caminho mal. Vira para esse irmão que está do seu lado e diga assim: todas as vezes que você tentar, que você achar que pode e correr para esse lugar de sair da presença de Deus, o diabo vai estacionar um barquinho e vai te vender um bilhete. Pergunta para a pessoa que está do seu lado: quantos bilhetes você já comprou para o lugar errado? Todas as vezes que eu decidi fugir do propósito de Deus, o diabo ele vai estacionar um barquinho lá e eu ainda vou financiar a viagem. Eu ainda vou financiar a saída da presença de Deus. Eu ainda vou financiar a fuga do propósito. Repare que depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis, só para fugir do Senhor. Ele não queria ir para Tarsis, ele só queria fugir do propósito. Mas aqui, nós vamos ver o coração de Jonas. E nesta manhã é o nosso coração que é importante. Sabe por quê?
Se você abrir em João 4,34, eu quero pegar aqui alguns versículos. João 4,34, coloca para mim aqui, por favor. João 4,34. Há uma frase que um teólogo alemão falou, que é muito interessante. Ele diz assim: Deus nos chama para obedecer. Ele não nos chama para entender. Tem pessoas querendo entender para depois obedecer. Hoje o Senhor está falando assim, ó, obedece e depois entende. Obedece e depois entende. Se você está obedecendo a Deus, a vontade dele é boa, é agradável e é perfeita, qual que é a sua dúvida? Qual que é a sua dúvida? João 4,34. Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me... e realizar a sua... Foi isso que Jonas fez? É isso que você está fazendo? João 5,30. João 5,30. Já pode preparar o 6,38 também. João 5,30, João 6,38, Mateus 26,39. Eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma porque ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria, e sim daquele que me... Nós estamos falando palavras de Jesus, do próprio Senhor Jesus. João 6,38. João 6,38. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria, e sim a vontade daquele que me... Repara que não tem a ver comigo. Coloca a mão no peito assim, não tem a ver comigo. Mas tem a ver com o propósito que Deus tem comigo. Não tem a ver comigo. Às vezes nós trazemos para o pessoal, Mateus 26, 39. Mateus 26, 39. Não tem, quando nós entendemos que não tem a ver conosco, nós começamos a obedecer para depois entender. Imagina se Jesus, o verbo que se fez carne e habitou no meio de nós, cheio de graça, cheio de verdade, ele começasse a questionar a Deus, qual é o plano dele? Não, ele obedeceu. Ele obedeceu. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando, dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Olha o que Jesus estava falando ali naquela cruz. Estava pesado, estava doloroso, estava difícil, estava complicado. Estava muito difícil, não é aquilo que ele queria, mas é aquilo que ele estava fazendo e que tinha que obedecer. Ele não fugiu do propósito, ele não fugiu do objetivo. Ele não fez aquilo que Jonas fez, porque ele não permitiu que o coração dele se relutasse. A primeira característica que eu vejo aqui, a desobediência começa com um coração relutante. Deus fala, mas eu fico relutando. Deus fala, mas eu fico relutando. Sabe o que é relutar? É você brigar com as suas emoções. É você brigar com aquilo que é óbvio, com aquilo que é verdade, com aquilo que é lícito, com aquilo que é verdadeiro e com aquilo que é propósito. E você fica ali, não é desse jeito, não vai ser assim, não vai ser, não é desse jeito, eu não penso assim. A primeira coisa que Jonas fez, quando nós temos um coração relutante, quando essa relutância do nosso coração e das nossas emoções existe, é porque nós temos uma visão limitada da graça de Deus. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e as doces consolações do Espírito Santo, seja com você, seja com a sua casa, seja com a sua família. Mas aí a graça, ela é limitada.
Mas ela não é limitada porque o nosso Deus limita, é porque nós limitamos ela. O amor de Deus é limitado, não porque o amor dele é limitado, é porque nós limitamos o amor dele, porque tem que ser como nós queremos, como nós achamos, como nós pensamos. Deus não trabalha como eu penso, Deus trabalha como ele quer trabalhar. Então, Jonas, ele sabia que se os ninivitas se arrependessem, Deus iria perdoar eles. Então, dentro do coração de Jonas, havia uma justiça dentro dele. Eu não posso acreditar que aquele povo que fez mal à minha terra, ao meu povo, Deus vai abençoar e Deus vai salvar. Eu não posso acreditar que aquela pessoa, eu não posso acreditar. Olha a relutância. Havia aqui uma justiça de Deus versus a sua misericórdia. Havia aqui um Jonas que desejava juízo, mas um Deus que desejava redenção. Um Deus que desejava mudar a história, Deus que desejava apagar tudo o que havia acontecido e mudar aquela história daquela nação. Um povo que eles não sabiam o que era mão direita nem mão esquerda. Um povo completamente ignorante, um povo completamente cativo, um povo completamente difícil. E dentro de um aspecto histórico, nós vamos ver que Nínive era a capital da Síria, conhecida por sua brutalidade militar e pela sua crueldade. Era uma cidade cruel, era uma cidade bruta, era uma cidade que, quando pegava alguém, não tinha dó e nem piedade. E os assírios haviam oprimido Israel por séculos e séculos. Então aquilo tinha azedado o coração de Jonas. Existem coisas neste mundo que azedam o nosso coração. Existem coisas nesse mundo que coalham o nosso coração. Às vezes nós estamos olhando para uma notícia, na televisão, e você fala, e se eu pego esse cara? Olha para o seu irmão para ver se ele está rindo aí. Quantos de nós não fazemos isso? Fazemos ou não fazemos? Se eu ponho a mão nesse indivíduo, ai. Isso aí para mim era... É claro que isso magoa, é claro que isso maltrata, é claro que nós amamos, nós temos amor pela nossa família, pelos nossos filhos. Mas repare, existe um amor de Deus que quer salvar a todos. Existe um amor de Deus, nós não podemos negligenciar o sofrimento de Jesus na cruz, nós não podemos negligenciar tudo aquilo que Ele viveu para poder salvar a humanidade. Nós precisamos aprender a lidar com essa graça, aprender a lidar com esse amor, aprender a lidar com essa misericórdia. Repare, para Jonas ir a Nínive, era equivalente a levar uma mensagem de esperança para um inimigo mortal. Imagina você, diante de um inimigo mortal, tem que falar, não, há esperança para você. Jesus te ama. Não, vai dar certo, vai correr tudo bem. Não, já deu tudo certo. Não, o que nós queremos, a nossa carne quer, o nosso coração relutante quer o quê? É que essa pessoa morra o mais rápido possível. Já está fazendo hora extra na terra. Verdade ou não é? Esse é o nosso coração, esse é o nosso desejo, essa é a nossa vontade. Se a gente fala em determinação, mas não, existe aqui. Porque era difícil amar aquele povo, era difícil para Jonas amar aquele povo. Agora a minha pergunta é, quantas vezes nós estamos fugindo do nosso propósito, nós estamos dizendo não a Deus, por causa do nosso coração machucado, o nosso coração com medo, o nosso coração orgulhoso, o nosso coração preconceituoso. Hoje é dia de olhar para dentro de você, para que você não desobedeça, mas para que você obedeça, e não queira entender o processo, queira entender o propósito. A.W. Tozer, ele disse uma frase que me impactou. Ele disse assim, a desobediência
não é um erro inocente. É rebelião consciente contra a vontade de Deus. É muito forte isso, meu irmão. A desobediência não é um erro inocente. É rebelião consciente contra a vontade de Deus sobre a vida de alguém, sobre a vida de um povo, sobre a vida de uma nação, sobre a vida daqueles que precisam. Então hoje é muito bonito nós falarmos que Deus é amor. Tem pessoas que, quando falam que Deus é amor, na realidade, na cabeça dele está escrito, Deus tem amor. Na cabeça dele está formatado que Deus tem. Mas na realidade Deus não tem, Deus é. Porque quem tem pode deixar de ter, mas quem é não pode deixar de ser. Ele é o próprio amor. Então quando nós entendemos isso, nós não podemos deixar o propósito fugir das nossas vidas por causa dos enganos do nosso coração. Sobretudo o que se deve guardar, guarde o seu coração. Sabe por quê? Porque a desobediência, vocês já estão aqui já? Misericórdia. Repare algo, a desobediência não é algo inocente, mas é uma rebelião consciente contra a vontade de Deus. O segundo ponto que eu quero abordar aqui, na fuga de Jonas, na fuga do propósito, que ele foi enganado pelo seu coração, pelas suas motivações. Talvez, se por algum instante eu pensasse assim, foi ele que errou mesmo, foi ele que foi mesmo, olha, é uma decisão dele. Não. O desafio é que existem homens aqui nesta manhã, existem mulheres aqui nesta manhã, existem jovens aqui nesta manhã, que a fuga do propósito e a sua desobediência está afetando os que estão ao seu redor. Quando nós fugimos, quando nós desobedecemos, quando nós entramos numa rebelião consciente contra a vontade de Deus, nós não só nos prejudicamos, mas prejudicamos também quem está ao nosso redor. Ao nosso redor. Verso 4. Jonas tinha uma missão, tinha uma direção, tinha um propósito. O coração azedou e ele fez outra coisa. Verdade ou mentira? Verso 4. O Senhor, porém, fez. Quem foi que fez? Foi Deus. É mesmo. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre. Quem não entende a soberania de Deus, acha que Ele trabalha com os nossos recursos. Quem foi que criou o mar? Quem foi que criou o ar? Quem foi que criou a terra? Quem foi que criou o sol? O Criador sempre terá o domínio sobre a criação. O Criador sempre terá o controle sobre a criação. E aquilo que for preciso usar para te colocar no propósito de novo, Ele vai usar. Existem pessoas aqui nessa manhã tristes, existem pessoas aqui vivendo momentos muito difíceis. E quem sabe isso tem sido colocado pelo próprio Deus, para fazer você voltar. Mas as tempestades da vida, elas não vêm para destruir ninguém. Elas só vêm para colocar as coisas no seu devido lugar. Não esqueça disso. As tempestades da nossa vida, elas não vêm para destruir ninguém. Elas só vêm para colocar o propósito no seu devido lugar. Repare que o pecado pessoal de Jonas, a desobediência pessoal de Jonas, provoca uma crise coletiva. Aqui eu aprendo duas coisas. Vocês já estão aqui? Vão ficar aí. Não vou parar de pregar não. Quem está comigo aí? Amém. Até 3 da tarde. As mãos diminuiu. Estou quase. Repare que a desobediência, ela cria uma crise coletiva. O pecado, ele nunca é isolado, ele contamina. E as tempestades que eu provoco atingem outros. Aqui eu aprendo duas coisas. Primeiro,
Pergunta para o seu irmão aí, quem mandou você vender bilhete para a pessoa errada? Aquele barco só passou pelo que passou porque Jonas estava lá e porque ele estava em... Me ajuda a pregar, gente. Aquele barco só passou pelo que passou porque quem estava lá? Repita comigo, desobediente. O coração é magoado, o coração triste. Quem estava dentro daquele barco? Jonas. Quem sofreu as consequências todas de medo, de aflição, de confusão? O barco? Agora, quem é que vendeu o bilhete para Jonas? Existem confusões que você está metida, porque você vendeu o bilhete para quem não devia vender. Você não ouviu quem não devia ouvir. Existem confusões dentro da sua casa que foi você que financiou para ter. Existem confusões dentro da nossa vida, dentro da nossa casa, dentro da nossa empresa, que nós pagamos para ter elas. E só que tem um problema. Essa confusão que a gente paga, ela é obediente. Que ela não sai do barco, não. Ela não sai do barco e ela começa a dormir. A confusão descansa, enquanto quem pagou o bilhete atribula. Existem pessoas, existem situações, existem realidades na nossa vida, que nós precisamos amar a Deus sobre todas as coisas, mas amar ao nosso próximo como a ti mesmo. Mas uma das coisas que nós não podemos esquecer, põe a mão para trás assim. Põe a mão para trás assim. Fala assim, a partir de hoje, eu assumo um compromisso com o Senhor, de não colocar a mão aonde Deus está trabalhando. O amor de Deus é tão grande, que nós não deixamos Ele trabalhar. Nós queremos trabalhar por Ele. E aí, quem mandou a bagunça para o barco? Quem mandou soprar o barco? Quem mandou? Quem mandou? O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus. E atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto tudo está pegando fogo, enquanto está todo mundo com medo, Jonas estava no porão deitado. No porão deitado. Repare que marinheiros aqui inocentes, e que não conheciam Jesus, e que não conhecia o Deus de Jonas, porque ele mandou clamar pelos deuses dele. Você pode ver que está em letra minúscula. Um coração azedo, um coração amargurado, um coração fora do propósito de Deus, ao invés de levar o amor, leva o quê? Confusão. Leva confusão. Os marinheiros aqui inocentes sofreram por causa de quê? Da fuga de Jonas. Existem pessoas aqui nesta manhã vivendo um sofrimento porque alguém fugiu do propósito. Porque alguém está tentando manipular Deus. Porque alguém está tentando fazer aquilo que Deus não mandou fazer. Ou então está fazendo no lugar que Deus não mandou fazer.
Porque você acha ser o semideus, você acha ser o Espírito Santo Júnior, você acha ser a quarta pessoa da Trindade, você é dono de si, mas hoje a britadeira do Espírito Santo vai entrar nesse coração seu e vai arrebentar com ele todo. Você vai sair daqui um novo homem, você vai sair daqui uma nova mulher, você vai sair daqui uma nova família. Ninguém mais vai sofrer, ninguém mais vai sofrer por causa de uma decisão errada, porque o propósito de Deus, ele permanece para sempre. Um cristão que vive em desobediência, ele causa escândalo, ele enfraquece a fé dos outros, e ele traz sofrimento para a comunidade inteira. Comunidade inteira. John Piper disse algo interessante: ninguém peca sozinho. Mesmo em segredo, o pecado espalha as suas consequências como fogo. Olha que sério isso. Nesta manhã, todo o pecado oculto vai sair em nome de Jesus. Toda desobediência oculta vai sair em nome de Jesus. Porque a desobediência oculta que ninguém sabe. Há coisas que todo mundo sabe. Repare o que John Piper fala. Ninguém peca sozinho. Ninguém peca sozinho. Mesmo em segredo, o pecado espalha as suas consequências como fogo. Existem pessoas aqui nessa manhã sofrendo consequências de pecado oculto. Essa semana vai ser uma semana de consagração. Essa semana vai ser uma semana em que a sua família vai para o altar do Senhor. Essa semana vai ser uma semana de Bíblia na sua casa. Essa semana vai ser uma semana de Santa Ceia na sua casa. Essa semana vai ser uma semana de restauração. Restauração, restauração. Agora, eu quero finalizar ali informando que Deus usa até o ingrediente da desobediência para cumprir o seu propósito. Deus usa até o ingrediente da sua desobediência para o seu propósito. Jonas capítulo 2. Está aqui a oração de Jonas. Primeiro, um homem cheio de si mesmo. Um homem cheio de justiça, um homem cheio de arrogância, um homem cheio de prepotência, um homem como se fosse a quarta pessoa da Trindade, como se fosse o Espírito Santo Júnior, como se fosse o semideus. No capítulo 2, quando Deus usa os aspectos da nossa desobediência para tratar conosco, este homem começa a fazer uma oração para Deus. Se você olhar o Jonas, o coração de Jonas do capítulo número 1 e o coração de Jonas do capítulo número 2, você fala, não é a mesma pessoa não. Esse cara é bipolar. Mas é isso que precisa acontecer na nossa vida. Precisa haver uma mudança radical na nossa história. Precisa haver uma mudança radical na nossa vida. E aí ele começa, dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, o seu Deus, e disse: em meu desespero clamei ao Senhor, e Ele, do ventre da morte, gritei por socorro, e ouviste o meu? Jogaste-me nas profundezas no coração dos mares, correntezas formavam um turbilhão ao meu redor, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim, e eu disse: fui expulso da tua presença, contudo olharei de novo para o teu santo templo. Olha só para você ver, olha o que Deus estava fazendo aqui. Essa oração depois você pode ler toda em casa, A soberania de Deus, ela é inabalável. Você pode brincar, você pode achar, você pode desobedecer, você pode não querer, você pode não entender, você pode não compreender, mas Deus, Ele tem um propósito para cada um de nós. Ele tem um propósito, Ele tem uma direção, Ele tem uma missão, Ele tem um compromisso. A soberania de Deus é inabalável. Ele move o mar, Ele envia peixe, Ele dá a Jonas uma segunda chance. Sabe por quê? Isso aponta para o caráter gracioso de Deus e o seu domínio sobre a minha história e sobre tudo aquilo que Ele criou. Quando o homem pensa que ele tem o domínio de tudo, Deus desmantela tudo e fala: e agora? Existem pessoas que, e agora?
Quem aqui algum dia já falou, e agora? Eu já falei com os dois pés, com as duas mãos várias vezes, e agora? O Senhor vem com o seu socorro bem presente na hora da tribulação, porque Ele é o nosso socorro bem presente. Uma coisa eu posso te afirmar, a graça de Deus é muito maior, muito maior, muito maior, muito maior, muito maior, muito maior do que qualquer rebeldia aqui dentro. A graça de Deus, ela sempre vai nos alcançar. Porque isso não tem a ver conosco, tem a ver com Deus. Isso não tem a ver comigo, tem a ver com o propósito de Deus comigo. Repita comigo, isso não tem a ver comigo, tem a ver com o propósito de Deus comigo. E aí nós vemos Jonas no ventre do peixe por 3 dias, né, ali uma sombra profética da morte e da ressurreição de Cristo. Pois em Mateus 12:40 você vai conseguir ver isso. Ou seja, Deus pode sempre nos dar uma segunda oportunidade. Deus pode sempre nos dar uma segunda oportunidade de ter um coração quebrantado, de ter um coração disponível, de ter um coração disposto, de ter um coração livre de preconceito, de orgulho, de prepotência. Repare que a experiência que Jonas teve no ventre do peixe, ela foi traumática. Repita comigo, ela foi traumática. Mas ela também foi? Repita comigo, mas ela também foi? Transformadora. Existem momentos da nossa vida que Deus vai ser reto e direto. Porque só assim você vai compreender a transformação que você precisa viver. Hoje é dia de viver uma transformação. Às vezes a disciplina de Deus é o único caminho que nós entendemos para o verdadeiro arrependimento. Eu não sei se você já passou por isso. O objetivo de Deus é que nós todos sejamos salvos, vivamos em compreensão, vivamos a redenção, mas às vezes a única forma de nós termos um arrependimento verdadeiro é quando a disciplina dele vem sobre nós. Havia um homem no capítulo 1, havia outro homem no capítulo 2. E havia outro homem no capítulo 3. E no capítulo 4, ele estava quase bagunçando o negócio de novo. Ele estava quase bagunçando o negócio de novo, porque o coração dele traía ele. As emoções dele traíam ele. A jornada, e eu quero terminar com isso, a jornada aqui de Jonas, ela me ensina 3 verdades. 3 verdades. Desobedecer a Deus é sempre um caminho de descida. E eu vou te provar isso no texto. De Israel para Tarsis. Do navio para o mar. E do mar para dentro do ventre de um peixe. Eu vou repetir. Desobedecer a Deus é sempre um caminho de Israel para Tarsis. Do navio para o mar. Saiu de Israel e foi para Tarsis, lugar errado. Saiu do navio e foi para o mar, lugar inseguro. E do mar foi para dentro da boca de um peixe. Desobedecer a Deus é sempre um caminho de descida. A segunda verdade que eu aprendo nesse texto: Deus nunca perde o controle das coisas, mesmo quando nós tentamos fugir. Ei, independentemente da sua fuga, Deus continua no controle de todas as coisas. Você não consegue controlar aquilo que só Deus pode controlar. Estava tudo controlado por Deus. Terceira verdade: a misericórdia divina não se limita ao nosso entendimento. Ela alcança até mesmo aqueles que nós não queremos ou não chegamos até eles. A misericórdia divina, ela não se limita ao nosso entendimento, mas ela quer a nossa obediência. Que nesta manhã nós possamos olhar para dentro de nós e possamos entender que a missão é para todas as nações, é para todos os povos,
é para o meu pai, é para minha mãe, é para os meus filhos, é para a minha igreja, é para o meu bairro, é para a minha cidade. Deus, Ele não está limitado a Israel. Nínive aqui nesse texto é um símbolo do mal, mas também estava no radar de Deus. Nínive era um símbolo do mal, mas estava também no radar de Deus. Então, se existem pessoas aqui dentro hoje que está por caminho mal, eu vim aqui para lhe dizer: você está no radar de Deus. Deus te encontrou aqui nesta manhã. Ele é justo, mas Ele é misericordioso. Ele julga, mas Ele prefere o arrependimento do que a destruição. Vira para o seu irmão e fala com ele: Deus é justo, Ele prefere o arrependimento do que a destruição. Pergunta para o seu irmão: você quer se arrepender ou você quer ser destruído? Outra coisa que eu aprendo nesse texto: até os profetas precisam ser convertidos. As emoções de quem prega a palavra precisa estar alinhada, porque senão nós falamos o que não devemos falar, agimos como não devemos agir, e estamos achando que estamos fazendo a vontade de Deus, mas nós não estamos. O amor de Deus, Ele é soberano. A soberania de Deus é absoluta. É Ele que comanda os ventos, é Ele que comanda os peixes, é Ele que comanda as plantas, é Ele que comanda os seres humanos, é Ele que comanda o nosso coração, é Ele que esquadrinha o nosso coração. Agora a minha pergunta para você é, eu quero terminar encerrando perguntando para você: e o seu coração, como está? Como está o seu propósito? Como está o caminho? Se o Senhor vier agora e esquadrinhar o seu coração, será que Ele vai achar algum caminho mau? Será que Ele vai achar algum caminho que não está na presença dEle? Você está fugindo de algum chamado? Hoje é dia de você valorizar a cruz. Hoje é dia de você dizer: eis-me aqui. Você está vivendo como Jonas, dormindo na tempestade, enquanto todo mundo está vivendo algo terrível. Deus hoje está te chamando de volta, para você fazer o caminho de subida agora. O caminho de subida, o caminho de regresso. Aonde foi um caminho de descida, agora vai ser um caminho de subida. Agora vai ser um caminho de regresso. Agora vai ser um caminho que vai fazer com que você viva tudo que você precisa viver. Em Jonas capítulo 3, e eu encerro, a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez com esta ordem. Repare que a primeira foi uma ordem, a segunda também foi uma: vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Aqui no verso 3 a Bíblia diz que Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. Sabe o que Deus está fazendo aqui hoje? Feche os seus olhos onde você está. Deus está falando pela segunda vez com você aquilo que Ele falou a primeira vez. Existe um chamado, existe um propósito, existe um plano, existe um objetivo, existe um amor, existe um Criador, existe um autor, existe um consumador. O que você vai fazer a partir de hoje? Pensando nessa realidade, respondendo nessa realidade, fica de pé no seu lugar. Fica de pé no seu lugar. Não abra os olhos, não abra os olhos. Fica de pé no seu lugar. Não se movimente neste momento. Existem ministérios sendo restaurados nesse momento. Existem vidas sendo salvas. Existem famílias sendo renovadas neste momento. Levanta assim a mão para o céu. 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 Todos vocês. Levanta assim, levanta assim. É só você e Ele agora. Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro. Começa a falar com Ele, começa a falar com Ele. Me
conectou, salvou. Para alguns é a primeira chance, para outros é a segunda, Ele me deu um destino, para outros é a terceira. um pouco de vinho. Ele me deu um céu, cajado e pão. Começa a falar com o Senhor, começa a dizer para Ele: Pôs Senhor, eis-me aqui. anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o ide. Pôs anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias e disse: vai. Declara isso. E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tem você. Palavras de vida eterna. Pra onde Declare eu isso, irei? declare isso. Se eu não tenho pra onde voltar, Declare isso, declare isso. você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tem você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei? Responda para Se eu Ele. não tenho pra onde voltar, Fala para Ele: eis-me aqui, você, Senhor. Deus, palavras de vida. E eu me despedi dos meus pais. Queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. E eu me despedi dos meus pais. Eu afundei meus barcos no cais. Põe assim a mão no seu coração, põe assim a mão no seu coração. Senhor, nesta manhã, Pai, o Senhor encontrou aqui homens, o Senhor encontrou aqui, Pai, famílias, encontrou aqui casais, encontrou aqui jovens, encontrou aqui pessoas que o Senhor tem um propósito tão grande. Essas pessoas ainda estavam no ventre da sua mãe e o Senhor já tinha uma palavra sobre elas. O Senhor já tinha uma ordem sobre a vida delas. Mas com o passar do tempo, com as suas vivências normais e naturais, essa ordem, Pai, ela deixou de ser uma ordem prioritária. E alguns fugiram, alguns abandonaram,
Aqueles que eram para ir para Nínive optaram ir para Tarsis. Mas nessa manhã, Pai, todo coração de pedra, ele foi transformado em coração de carne. Todo propósito, meu Deus, que estava parado, todo propósito que estava encerrado, todo propósito que estava paralisado, todo propósito que estava doente, hoje foi reavivado, hoje foi reacendido, hoje foi levantado de volta. Porque a nossa fuga, ela não deixa com que o propósito seja realizado. O Senhor nesta manhã levantou homens, está levantando mulheres, está levantando casais, está levantando famílias que amam o Senhor Jesus, que ama a sua obra, que ama a sua palavra, que ama o seu evangelho, que ama, Pai, aquilo que o Senhor ama, que é a obra do Senhor. Mas nesse momento, Pai, eles se encontram aflitos, eles se encontram tristes, eles se encontram à margem da sociedade, eles se encontram isolados. Mas nessa manhã o Senhor levantou aqui, meu Deus, o Senhor levantou aqui esses homens, o Senhor levantou um exército que irá sustentá-los, Pai, que irá sustentá-los para essa missão. E a primeira coisa, Pai, que nós precisamos é reconhecer ao Senhor Jesus como nosso único, suficiente Senhor e Salvador. Portanto, nesta manhã eu não quero deixar de fazer este convite, com seus olhos fechados, com a mão no coração. Você que achava que o amor de Deus era limitado, você que achava que o amor de Deus nunca ia chegar e ia bater a sua porta, que Ele nunca ia te reconhecer, que Ele nunca ia te ver, e hoje você foi encontrado aqui, você foi achado neste lugar. Enquanto você louvava, enquanto ouvia a pregação, o Senhor estava falando ao seu coração como Ele nunca falou. E hoje você quer entregar a sua vida para o Senhor Jesus. Você quer dizer: Senhor, entra na minha vida, Senhor, entra na minha casa, entra na minha família. Eu não quero mais viver desobediente, eu não quero mais vivendo com essas tempestades, eu não quero mais ser um empecilho para minha família avançar, para minha família romper, para minha família crescer. Eu quero ir, eu quero fazer, eu quero estar no centro da sua vontade, mas eu quero reconhecer o Senhor como meu único, suficiente Senhor e Salvador. Se existe alguém aqui nesta manhã, basta você levantar a sua mão direita. Basta só você levantar a sua mão direita onde você está. É a única coisa que você precisa. É a única coisa que você precisa, é levantar a sua mão direita onde você está. A segunda pergunta que eu quero fazer é para você que um dia já entregou a sua vida para Jesus. Você já entregou a sua vida para Jesus, mas em algum momento você se desligou, você se afastou. E hoje você quer voltar para a casa do Pai. Hoje você quer voltar para os caminhos do Senhor. Hoje você quer sair de Tarsis e quer voltar para Nínive. Hoje você quer sair, você quer voltar para o centro, você quer voltar para o original daquilo que Deus te chamou. Basta você levantar a sua mão onde você está. Levanta bem alto assim, bem alto. Eu preciso, já temos algumas mãos levantadas. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Fique com a mão levantada, por favor. Fique com a mão levantada, por favor. Isso é manhã de restauração, é manhã de transformação, é manhã de mudança, é manhã que o Senhor está resgatando aqui apóstolos Paulos, o Senhor está resgatando aqui homens que mudarão a história de nações, o Senhor está levantando aqui homens que mudarão a história de famílias. Levanta a sua mão bem alto, você que quer mudar a história da sua vida, você que quer voltar, você que quer reconectar, você que quer estar em Tarsis, se você quer voltar para Nínive agora, você quer cumprir a sua missão, com a sua mão levantada bem alto. Ah, meu Deus, eu preciso orar por você, eu preciso orar pela sua casa, eu preciso orar pela sua família. Vem aqui à frente, por favor, rapidinho. Nós vamos orar por você, Pode vir. Voltar. Existem várias Só mãos. tem você, Deus. Eu quero orar por Palavras de vida eterna. Pode vir. Pra onde eu irei?
eu não tenho pra onde voltar. Só tenho você, Deus. Palavras de vida, pra onde ir? Pra onde eu irei se eu não tenho? Só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna, pra onde eu irei? Só tenho você, Deus. Palavras de vida. Sou totalmente teu. Diga pra ele, fui encontrado pelo teu amor. Nós somos, sou totalmente, fui contemplado, zero com você, zero com você, zero com você, zero com você, zero com você. E sermos unidos a ti. E eu me despedi dos meus pais, eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. E eu me despedi dos meus pais, eu queimei minhas carroças e eu afundei. Senhor, nesta manhã, Pai, o Senhor encontrou aqui homens que amam a sua palavra, Pai, jovens que amam a tua palavra, Senhor. Nesta manhã, Senhor, o Senhor encontrou aqui, meu Deus, pessoas tão preciosas, Pai, que já não vão mais viver fora do plano e do propósito que o Senhor tem, Pai. Nós oramos, meu Deus, pela vida de cada um deles. Nós pedimos ao Senhor, Pai, que esteja fortalecendo, guardando, protegendo, Pai. Seja renovados, Pai, desde a planta dos pés até o alto da cabeça. Em que em nenhum momento eles possam fraquejar, possam vacilar, mas que a partir de hoje, Pai, eles possam viver o plano, o propósito e o sonho do Senhor para a vida deles, Pai. E os planos que o Senhor tem são planos de paz e não de guerra, são planos de vida e não de morte, são planos, Pai, de fazê-los prosperar. São planos de fazê-los prosperar em tudo aquilo que eles colocarem a mão, a partir de uma palavra de ordem, de obediência, Pai.
de entendimento, de compreensão do propósito completo do Senhor. Nós oramos, meu Deus, abençoando a vida de cada um deles, que ao eles saírem daqui, meu Deus, tudo aquilo que embaraça, tudo aquilo que atrapalha, tudo aquilo que engana, tudo aquilo que distrai, tudo aquilo que destrói, seja repreendido em nome do Senhor Jesus. Está saindo daqui homens e mulheres, Pai, cheios do Espírito Santo. Está saindo aqui homens e mulheres, Pai, que se quebrantaram, homens e mulheres, Pai, que reconheceram o Senhor nesta manhã, reconheceram a necessidade de estar na Tua presença, Pai. Portanto, meu Deus, aonde quer que eles cheguem, aonde quer que eles vão, Pai, que a bênção e o favor do Senhor estejam com eles, Pai. Esta é a nossa oração, Pai, nesta manhã, pela vida de cada um deles, Pai, em nome do Senhor Jesus. Agora, vocês que estão aqui à frente, olha aqui para o pastor, por favor. Olha aqui para o pastor. Esse é um momento maravilhoso. Eu, quando conheci o Senhor Jesus, eu tinha 11 anos de idade. Foi a melhor escolha da minha vida. Foi a melhor escolha da minha vida. Eu queria que vocês repetissem uma oração comigo. Queria que vocês repetissem uma oração comigo em voz alta. Senhor Jesus, nesta manhã eu ouvi a Tua palavra, e a Tua palavra mudou a minha vida, mudará a minha história, mudará a minha forma de caminhar, e a partir de hoje eu enxergarei o Teu propósito de uma forma diferente. Não fugirei mais, mas vou permanecer nos planos do Senhor. Eu o reconheço hoje como meu único, suficiente Senhor e Salvador. Hoje eu renovo a minha aliança. Eu volto para nunca mais sair. Perdoa todos os meus pecados, cometidos em obras, em palavras ou em pensamentos, para que eu possa viver eternamente ao lado do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Olha para mim aqui, olha para mim aqui. A Bíblia diz que nesse momento há uma festa no céu. E se há uma festa no céu, tem que haver uma festa na terra também. Então nós preparamos essa festa para vocês. Nós preparamos essa festa maravilhosa para vocês. Eu vou contar de 1 até 3, e no 3 vocês vão olhar para trás. Pode ser? Não pode olhar antes, ok? Não pode olhar antes, viu? Então tem festa aqui ou não tem festa? Tem festa ou não tem festa? Tem festa ou não tem festa? Vai ter festa ou não vai ter festa? Vai ter festa ou não vai ter festa? Vamos fazer uma festa bem bonita, bem bonita. 1, 2, 3. Se bem ajustado, totalmente ligado, vivendo em amor uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família. Compromisso do grande amor de Cristo, eu preciso de Ti, querido. Precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de Ti, querido irmão, precioso és para mim. Aleluia, que coisa linda, que coisa maravilhosa. Quem está feliz aí com Jesus? Vamos celebrar esse tempo maravilhoso, maravilhoso.
É tempo de cear, é tempo de cear, é tempo de celebrar, não é verdade? Que coisa linda, que coisa maravilhosa. Esse tempo é tão bom, né? 1 Coríntios capítulo 11, verso 23 em diante, diz que porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: esse é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. A Bíblia diz que semelhantemente, depois de haver ceado, ele também tomou o cálice, dizendo: esse é o cálice da nova aliança, fazei isto em memória de mim. Mas é interessante que no verso 28 ele diz: examine-se pois o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Este momento é o momento em que nós precisamos enxergar a Santa Ceia em 3 dimensões. Eu costumo dizer que a ceia, ela é 3D. Por que 3D? Porque é o momento em que nós olhamos para dentro de nós. Nós olhamos para aqueles que estão ao nosso redor e olhamos para o Senhor. Essas 3 dimensões neste momento, ela precisa ser avaliada. Examine-se pois o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe dignamente, olha só para você ver, dignamente. Nós acabamos de falar que o amor de Deus, ele é para todos. E não é porque eu errei que eu preciso permanecer no erro. Por isso é que diz que esse cálice é o cálice da nova aliança. É um cálice que te permite olhar para o Senhor e ir para a cruz todos os dias, toda hora, e encontrar lá graça, encontrar perdão, encontrar misericórdia, encontrar uma vida nova, encontrar uma vida diferente, encontrar uma vida completamente cheia de Deus. Nós vamos louvar ao Senhor enquanto vocês vão recebendo a ceia. E eu gostaria que você tivesse esse momento de reflexão, enquanto nós louvamos ao Senhor, enquanto você recebe a sua ceia, que você tivesse esse momento de reflexão, para dentro, em volta. Será que eu preciso pedir perdão para alguém? Será que eu preciso liberar perdão para alguém? E olhar para o Senhor, a obra redentora dele sobre a nossa vida, e não podemos deixar de nos alegrar, porque Ele vive, Ele reina e Ele está conosco. Aproveite esse momento agora, aproveite esse momento agora. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça. Jesus, esse é teu sangue. Da cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, nos prepara para nós o caminho para Ele, onde posso me achegar pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue,
Com seus olhos fechados agora, Pastor João Camargo estará orando e consagrando os elementos, mas também orando pela nossa vida. Que este momento seja só você e Deus. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade que o Senhor nos deu nesta manhã, poder ouvir a Tua palavra, e a Tua palavra tem falado ao nosso coração. Senhor, eu quero agradecer, Senhor, por este privilégio de participar do Teu corpo nesta manhã. Nós, Senhor, a partir de agora consagramos este alimento, Senhor. Esses elementos, Pai, o pão, nós consagramos ao Senhor, ó Deus, nesta hora. E consagramos também, Senhor, este sumo de uva, Pai, que a partir de agora, Senhor, será o Teu corpo, o Teu sangue, para alimentar a nossa alma, para que nós possamos caminhar mais, Senhor, uma semana, mais um mês na Tua presença. Queremos Te agradecer, Senhor, pelo perdão dos nossos erros, pelo perdão dos nossos pecados. E eu Te louvo, ó Deus, pela vida de cada um dos Teus filhos, que o Senhor tem falado nesta manhã e tem perdoado, Senhor, todas as nossas fraquezas. Esta é a nossa oração no nome de Jesus. Amém, amém, Jesus, amém. Neste momento, você tem o seu cálice, você tem o seu pão. E o texto vai nos dizer, não sei se você tem o hábito de trocar, né, com um companheiro, com alguém, fique à vontade. Este momento é um momento de comunhão, este momento é um momento de celebração. Eu vou trocar aqui o meu com o pastor João Camargo. E tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo que é dado por vós. Todas as vezes que eu olho para o pão, eu lembro do trigo. E o trigo, para fazer esse pão, ele precisa ser moído, ele precisa ser deslacerado. E é isso que o corpo do Senhor foi naquela cruz, moído pelas nossas dores, pelas nossas iniquidades. Nós nunca podemos esquecer disso. E tendo dado graças, o partiu e disse: esse é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Comamos, igreja. Semelhantemente, depois de haver ceado, tomou o cálice e ele disse: esse é o cálice da nova aliança. Fazer isto em memória de mim. Tomamos, igreja. Vamos celebrar, porque Ele vive. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Vamos celebrar Ele, vamos celebrar Jesus. Vamos celebrar, celebra mais forte. Diga para Ele que você o ama, diga para Ele que Ele é o Senhor da sua vida, diga para Ele que Ele é o Senhor da sua história. Aleluia. Vire para essa pessoa que está do seu lado e diga: se você foi abençoado, fala para ele: cuidado, hein? Não seja o próximo fujão.
Não fuja. Fala para ele, você está no radar de Deus. Vai ser apanhado, já foi apanhado. Amém, amém. Senhor, graças nós te damos, meu Deus, por este culto maravilhoso, por este tempo poderoso, pelas vidas, meu Deus, que o Senhor resgatou nesta manhã. Nós oramos, meu Deus, te agradecendo por mais uma semana, te agradecendo por mais um dia e apresentando, Pai, a nossa semana nas mãos do Senhor. Obrigado, meu Deus, pela nossa próxima segunda-feira, pela nossa próxima terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, porque nós cremos, Pai, que em todos esses dias o Senhor estará lá conosco, Pai. Que o Senhor nos leve para as nossas casas, para o conforto dos nossos lares. E que tenhamos, Pai, uma semana abençoada pelo Senhor. Aleluia! Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa e que Deus abençoe a sua família. Uma semana abençoada. E não se esqueça, amanhã é segunda, mas a segunda com Jesus é uma segunda de primeira. Que Deus abençoe você. E você que está em casa, você que está participando deste culto maravilhoso, desse tempo poderoso. Nós queremos também celebrar este tempo com você. Você que nos acompanha, né, através do 680 10, para que nós possamos contactar você, falar com você, abençoar você, estar pertinho de você. E não se esqueça, logo mais às 19 horas tem Santa Ceia e tem esse momento de celebração. Eu espero por você, na sua casa, na sua família. Que Deus te abençoe. Que o favor de Deus seja sobre ti, sobre toda a tua geração, da família, dos seus filhos.